Esse friozinho, né, pessoal? Tomar um cafezinho. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, professor. Não, então tá bom. Eu sempre pergunto, pessoal, porque a gente não sabe o que está rolando aí do outro lado. Às vezes, eu já fiquei um tempão falando, e o microfone não estava aberto, né? Então, sempre eu vou ficar molando aí vocês. Ah, tá, vocês estão me ouvindo ou não estão? Estou com 12 ainda. Vamos já compartilhar a tela. Isso. Então, a gente estava falando de partida dobrada, e aqui eu tenho 2 exemplos de partida dobrada, tá, pessoal? Desculpa, não tenho dois exemplos. Eu tenho aqui um exemplo, aqui não é a partida dobrada, é só para mostrar quando quando cresce ou diminui o valor da conta. Então, vamos supor, você pega uma empresa, tem 2.400 no banco, e ela deposita 400. Cresceu. O sinal é positivo, soma. Se eu emito um cheque e é descontado, 600, por exemplo, diminui esse valor de 600. Isso vale para o ativo. Ele a gente consegue perceber ele facilmente. Já do passivo é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque eu tenho aqui a dívida. Estou vendo se aumenta ou diminui a dívida, tá? Então, eu estava devendo 2.400 para fornecedores. Eu compro mais 800 de mercadoria a prazo. Então, aumentou minha dívida com os fornecedores. Eu devia 2.400, mais 800, vou passar a dever 3.200. Aí eu pago 500. Paguei 500, não estou devendo mais 3.200, estou devendo menos. Quanto? 3.200 menos 500, 2.700. Então essa que é a ideia do sinal. É bem intuitivo, tá, pessoal? Então, ativo, bens e direitos. Aumentou os bens e direitos, positivo. Diminuiu, negativo. Passivo, dívida e obrigação. Aumentou a dívida e obrigação, positivo. Diminuiu a dívida e obrigação, negativo. Tá ok? Bem, caso a transação pode acontecer o seguinte, a gente viu aqui pela partida dobrada que eu tenho que sempre falar qual que é a origem, qual que é o destino. E são em contas diferentes. Aqui é numa conta contábil, aqui é outra conta contábil. Então, são sempre contas diferentes. Bem, se as contas forem uma do ativo e outra do passivo, os dois sinais têm que ser positivo. Por quê? Para eu conseguir manter o passivo igual ao ativo. Ou os dois lançamentos contábeis deverão ser negativos. Ou positivos os dois, ou negativos os dois. Isso para manter a igualdade, tá? A gente vai ver isso. E vocês vão ver que intuitivamente é exatamente isso. Tá? Você consegue perceber que vai dar positivo, positivo, negativo, negativo. Não tem como. Por outro lado, se os dois forem do mesmo lado, ou os dois do ativo, ou os dois do passivo, um tem que ser positivo e outro tem que ser negativo, para manter a somatória igual. Com isso, eu garanto que a soma sempre vai ser igual. Tá? Vamos ver um exemplo? Então, a empresa ela comprou matéria-prima de um fornecedor, valor de 500, a prazo. Se ela comprou a prazo, qual que é a origem do recurso? Fornecedor que vendeu a prazo. Na verdade, ele emprestou como se estivesse emprestando dinheiro para a empresa. Tá?
aumentou ou diminuiu a dívida da empresa com esses R$ 500? Calma, pessoal, um de cada vez, tá? Vocês estão vivos ainda, pessoal? Tem alguém me ouvindo? Opa, pode falar, professor. Opa, oh, tem um vivo aí. Bem, aumentou minha dívida, vocês concordam? Se aumentou minha dívida, é positivo. Mais R$ 500 aqui em fornecedores. Como eu não estava devendo nada, passei a dever 500, então estou devendo 500 para os fornecedores. Por outro lado, aonde que eu coloco a matéria-prima que eu compro? Você vai botar nos ativos circulantes? Circulantes. Numa conta chamada estoque de matéria-prima. Eu não coloco no estoque de matéria-prima? Uhum. Então eu vou colocar lá, eu vou contabilizar. Professor, mas tem muitas vezes que eles vão meio que resumir isso, né? Não falam estoque e matéria-prima, eles sempre jogam dentro do estoque, né? Depende da empresa. Às vezes tem empresa que os caras fazem mais simples. Nós estamos fazendo aqui, não vamos falar sempre estoque de matéria-prima, estoque de produto acabado, sabe? Entendi, Agora, bem detalhado. bem detalhado. Porque é o seguinte, por outro lado, eu posso juntar caixa e bancos, mas na empresa vai estar separado o que é caixa e o que é banco. Inclusive os bancos vão ter separado por banco. Banco Itaú, banco Bradesco, banco não sei o que, banco não sei o que lá, mas é separadinho, tá? Uhum. Tudo depende da finalidade, né? É lógico, você pode detalhar até o final ou você pode fazer resumido. Nós, às vezes, vamos fazer resumido, às vezes, nós vamos detalhar o que é. Entendi, mas o ideal é saber o contexto, né? Sim. O ideal é saber o mecanismo, como que é o mecanismo, da onde que vai para onde que vem, qual origem, qual destino, qual origem, qual destino. É sempre assim, origem, destino, origem, destino, origem, destino, sempre. Entendi, perfeito. Bem, se eu coloquei a mercadoria no estoque de matéria-prima, aumentou o valor do meu estoque de matéria-prima. Vocês concordam ou não? Tenho mais coisas lá que valem mais. Concorda? Aumentou em quanto? Em 500, que foi o quanto que eu paguei para o cara. Então, 500 aqui em fornecedores, 500 no estoque de matéria-prima. Os dois positivos. Então, lados diferentes, sinais iguais. Lado igual, sinal diferente. Ó, positivo, positivo. Não precisava nem ter essa regrinha de positivo, porque aqui vai ser positivo. Você vê que subiu o ativo e subiu o passivo. Os dois são positivos. Tá? Então, vamos iniciar aqui uma empresa. Uma empresa começou hoje, para vocês terem uma ideia. Então, os acionistas, eles fizeram a subscrição dessas ações e a integralização. Subscrição, pessoal, é quando o cara fala, eu vou comprar. Ou ele se compromete a comprar. Integralização é quando ele põe a bufunfa lá, ou seja, ele põe a grana. Então, por quê? Porque você pode subscrever e integralizar só depois. Tem ações aí, não as que estão em bolsa, mas quando tem uma IPO, um lançamento de ações, que você tem 30 dias para botar grana, você tem prazo, os caras te dão prazo para você botar o dinheiro. Então, você subscreveu, mas você não integralizou. Nesse caso aí, nesse exemplo, você subscreveu e integralizou. Então, você pegou, o que eu vou fazer? Origem, capital. O acionista botou dinheiro na empresa. Quando ele bota dinheiro, ele bota aqui, capital. Qual o destino desse dinheiro? Caixa. Vamos supor, ele deu em dinheiro para a empresa, caixa.
Pode ser que a empresa deposite no banco, pode ser que seja em banco, pode ser que seja em imóveis, mas nesse momento ele integralizou. Então, subscreveu e integralizou. Se ele tivesse subscrito, mas não integralizado, iria aqui para um a receber de acionista, R$ 500. Ele está devendo para a empresa. Apesar da empresa estar devendo para ele está devendo para a empresa, porque ele não pagou aquelas ações que ele comprou. Aqui no caso ele pagou, ele já deu a grana, foi a grana para a empresa. Professor, Fala. uma pergunta rapidinho aqui. Fala. Por exemplo, na visão da empresa, tá? Se ele não tivesse pago isso, ela estaria com um sinal de menos e em relação a ele seria mais? Não. Ou Ó, nós estávamos nessa. Essa é exatamente a sua pergunta. tá. Ele subscreveu, mas não integralizou. Agora, a receber de acionista é um bem ou um direito que a empresa tem para receber. Ela tem o direito de receber isso daí. Porque o cara se comprometeu a botar a grana lá. Tá? Ele deve ter assinado um contrato, alguma coisa. Então ele tem que botar o dinheiro. Uhum. Como ele não colocou o dinheiro, fica aqui no a receber acionista. Positivo. Positivo. Por quê? Porque isso é um bem. E está aumentando o meu ativo. Se eu não tivesse com isso, estaria com 0 aqui. Agora está com 500 o meu ativo. Por quê? Porque entrou 500. Entendi. Ok? Fez sentido. Uhum. Então, eu aumentei o capital e ele ficou devendo. No exemplo anterior, ele pagou. Aumentou o capital e ele botou a grana. Nesse daqui, ele aumentou o capital, mas ele não colocou a grana ainda. Tá, entendi. Tudo bem? Uhum. Agora fez sentido. Muito obrigado, professor. Que é isso? Vamos supor esse caso aí. Ele pegou, ele comprou as ações e não pagou num primeiro momento. Ficou devendo. Num segundo momento, chega uma hora, ele tem que pagar aquela grana que ele se comprometeu de dar para a empresa, né? Então, desse lançamento aqui, ele estava devendo 500, tá? Para a empresa, eu estou vendo aqui pela ótica da empresa, não dele, tá? A empresa tinha a receber 500 dele. Ele pagou 500. Se ele pagou 500, ele não está devendo mais 500. Então, menos 500 aqui a receber de acionista. Por quê? Porque ele pagou. Pagou, não deve mais. E mais 500 aqui em banco. Menos com mais. Repara que o total do passivo e o total do ativo, ó, total do ativo, total do passivo, continua batendo. Então, eu garanto, sinal positivo, sinal negativo. Do mesmo lado, aqui o primeiro que foi de lados diferentes, sinais iguais. Do mesmo lado, sinais diferentes. Tudo bem, pessoal? Então ele subscreveu ou não pagou? Entendi. É porque é como se ele tivesse quitado a dívida que ele tinha, né? Exato. Aqui ele quitou a dívida. Então, estou vendo pela ótica da empresa. A empresa não tem mais a receber esses 500. Então, zero. Tira daqui os 500. Menos. Mas, a hora que eu tiro daqui, entra em dinheiro, né? Vai para bancos ou para o caixa. Mais 500. Mais com menos, está batido. Tudo bem, pessoal? Uhum. Professor, essa parte de caixa e banco, eles sempre vão ser similares ou vai chegar uma hora que eles vão ser diferentes? Olha, eles são coisas diferentes, mas os dois é dinheiro, tá? É dinheiro assim rápido, muito rápido, tá? Tanto caixa quanto bancos.
Geralmente, nas empresas, o caixa são valores muito pequenos. As empresas não deixam muito dinheiro em caixa. Não quer deixar, é perigoso. Então, elas deixam um dinheirinho, assim, vamos supor, uma empresa média, deixa R$ 1.000, R$ 1.500 em caixa, e geralmente quem toma conta é a secretária, que é para, assim, aquela graninha que precisa, pega o boy, pega um táxi e vai em tal lugar. Ou então, me passa na papelaria, compra papel, caneta, não sei o quê. É aquele dinheirinho para despesas assim avulsas. Tá? Se é uma despesa mais pesada, aí é pelo banco mesmo, é checão. Mas você não vai pagar um táxi com um cheque, né? É difícil, né? O cara às vezes não quer receber, é complicado. Então você precisa ter dinheiro, tem um dinheirinho lá, pouca coisa. Tanto Entendi. Beleza. tanto é pouca coisa que muitas empresas chamam de caixa pequena. Caixa pequena, porque é R$ 1.000, é 1.500. Quando começa a chegar perto de 100, 200, aí a secretária avisa o diretor, preciso de mais dinheiro, porque está acabando, né? O Uhum. cara pega mais R$ 1.000 e dá na mão dela. É aquele Entendi. tipo da coisa que se roubarem, a empresa não vai sentir, Uhum. tá? Sim. Mas você Professor, precisa. Fala. desculpa se você já falou, mas ali no ativo que você disse, o total do ativo circulante não seria 1.000, dado que tem 500 nos bancos ali e Bom, 500 a receber? vamos ver Eu não sei aqui. desculpa se você já falou, tá? Eu não entendi. Eu não expliquei melhor. Essa última coluna, SF, é saldo final. É o saldo daqui. Então, vamos pegar todas as contas. 0 com 0 dá 0. 0 com 500 dá 500. 0 com 0 dá 0. Mais 500 menos 500 dá 0. Zero. 0, 0. Quanto que eu tenho essa coluna aqui? 500. Aham. Entendeu? Ah, Por isso que é importante já. tomar cuidado com os sinais, tá? Ah, beleza. E aqui é a Beleza. mesma coisa, mesma coisa. Entrou 500, não entrou mais nada aqui no passivo. Somando aqui dá 500. A soma dessa Aham. coluna dá 500. Bateu 500 com 500 aqui. Tudo Show bem? de bola. Aqui é um outro exemplo. Ele subscreve 500, só que ele dá 200 em dinheiro e 300 ele vai pagar mais para frente. Então, 200 vai, por exemplo, para banco e 300 a receber dos acionistas. Total 500. Total 500 está batendo. Tá certo? E aí pode fazer um monte de mandracaria nessa brincadeira. Com isso, apresentei esse grupo de contas. A próxima aula de vocês vai ser na quarta-feira. E eu vou precisar que vocês usem o Excel. Tá? Então, nós vamos usar o Excel. Deixa eu ver aqui. Se vocês derem uma olhada, não é essa aula. Aqui é sétimo O. Então, sétimo O. Deixa eu entrar no sétimo O aqui. Eu tenho uma planilha Excel aqui, na atividades da semana. Não sei se vocês repararam, né? Nós vamos usar essa planilha na aula de quarta-feira. Todo mundo tem o Excel?
Tem alguém que não tem o Excel? Tá. Então, na quarta-feira, a gente já começa usando o Excel, tá? Então, essa planilha é uma planilha de saldos iniciais e vocês vão ver que o lançamento em saldo inicial é bem bobinho, mas eu quero aproveitar isso para ficar explicando o que é cada uma dessas contas contábeis, das principais, né? Explicar em detalhe a conta contábil. Então, nós vamos usar isso, na realidade, como subterfúgio para explicar as contas contábeis, cada uma delas, tá? E o saldo inicial, aí a gente explica um pouco melhor na quarta-feira. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Bem, pessoal, queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida. Professor, eu só tive umas dúvidas para fazer Pode aquela sua falar. última lista da aula passada. Não, era mais que eu me confundi bastante nos nomes dos princípios, assim, que dá uma mudada. Tem variação Mas de nome. você viu nas transparências? Então, mas só tinha o nome nos slides, não tinha? Ou não? Eu vi errado. Um nome para cada princípio. Sim. O que eu queria que vocês fizessem era dar uma pesquisada na internet, Ah, isso sim. Isso foi bastante. tá? Porque esse que era o objetivo. As respostas não estavam nas transparências, não. Acho que vocês tinham que dar uma procurada. Vocês sabiam mais ou menos o que, que era. Mas o objetivo era vocês procurarem, né, na internet, fazer um pouco de pesquisa. Professor, você poderia voltar naquele slide da empresa, logo no primeiro, onde você, bem aí, nos R$ 500, onde você coloca Hum. a receber de acionistas, R$ 500, e depois Aqui ele pagou. Nesse primeiro, ele isso. pagou. Ele pagou, foi para a Caixa. Origem, capital, destino, Caixa. Os dois aumentaram. Aqui aumentou a dívida da empresa, a empresa está devendo esse dinheiro para os acionistas, e aqui aumentou os bens da empresa, aumentou em R$ 500. Aqui ele subscreveu, ou seja, a empresa já está contando com esse dinheiro. Fala, opa, então já aumentou meu capital em 500. Mas ele não pagou. O que, que vai acontecer? Vai aqui a receber de acionistas. Sim. Um dia ele paga. Então, está devendo 500 e aumentou de capital. A soma continua 500. Aí vai chegar um dia que ele vai pagar. No dia que ele for pagar, o que, que acontece? Ele depositou dinheiro no banco, eu chego aqui e tiro desse contas a receber de acionistas, porque ele não está devendo mais. Ele devia 500, pagou 500, não deve mais. E ponho 500 no banco. Certo. No caso, no balanço, se eu fosse fazer, por exemplo, num papel ou no Excel, por exemplo, no lado, você colocou ali na segunda coluna, 500 entre parênteses. Se eu fosse fazer, por exemplo, num papel, eu poderia colocar ali o sinal de mais do lado e na Poderia, outra coluna menos, né? poderia. Em contabilidade, eu esqueci de falar isso para vocês, entre parênteses é negativo, tá? Ah, tá. Então, se você for ver o número, é que eu não estou no Excel aqui, mas se vocês forem ver no próprio Excel, vocês baterem aqui no número, você vai ver que está lá menos 500. É que, por isso que está entre parênteses aqui, tá? É negativo, Entendi, tá bom, professor. Obrigado. tá? Você E vai aí, fazer chamada hoje? vou. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte: todo mundo me escreve aí no chat aí presente, porque aí por aqui eu já tiro
os nomes de quem está presente, né? Todo mundo? Ficou faltando alguém ou não? Bem, pessoal, eu acho que é por aqui, né? Que a gente tem que tinha que ver hoje, né? E aí, quarta-feira, eu vou começar com o Excel efetivamente. Tá combinado, pessoal? Combinado, professor. Tá. Vocês viram que as aulas eu estou colocando elas todas no Moodle também? Então, daqui um pouquinho eu já devo estar colocando essa última aula já no Moodle. É bom para vocês fazerem alguma consulta, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Beleza. Tá bom, então. Pessoal, muito obrigado. Quarta-feira a gente se encontra novamente. E aí nós vamos já trabalhando com Excel, hein? Perfeito. Obrigado, professor. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, pessoal. Boa segunda.